Olá, Dalilinha. Sim. Olá, Carol. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ah, que massa. Que bom, obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço por nos ajudar aí, né, a planejar nosso futuro de forma organizada e sensata. Sem aperto, né? Sem Sem aperto. aperto. Ah, bacana. É o que Vamos, todos nós queremos aí, né? sim, vamos bater um papo aqui, vamos conversar, né? Fazer uma troca de ideias aqui para a gente agregar, né? Tanto você para mim, eu para você e para quem, né, assistir isso aqui durante, depois. Sim, eu acho que nessa vida, a gente tá para compartilhar, né? Compartilhar experiências. Carioca, meu amigo, tá aqui. Vanessa, Daniel, que legal, o pessoal aí, ó. Vai entrando devagarzinho, mas assim, quem entrar hoje só tem a ganhar, né? Com certeza, com Né? certeza. Uma mulher experiente, né? Igual você, cheia de experiências à bagagem, vai poder falar bastante, né? Colocar aí para o pessoal ver que a vida não é fácil, mas se a gente lutar, a gente chega lá, né, Carol? Com certeza, eu acho que tudo depende né, do planejamento. O planejamento ele é essencial e trabalhar, né? Muito. Trabalhar, Trabalhar é eu acho que essencial. é o Carol, primordial. planejamento, né? Você falou em planejamento, vamos começar devagarzinho aí, falar Primeiro sobre planejamento. conta pra gente, conta aí pro pessoal quem é você. Ai, Quem é você? Fala sobre o seu projeto. bom, meu nome é Rafael, para quem não conhece, tá? Eu sou bancário, tenho 10 anos aí de experiência no segmento bancário, segmento de investimento. Sou um apaixonado por conhecimento, por leitura, né? É engraçado falar isso porque alguns anos atrás eu não me veria nessa posição, mas eu descobri o tanto que a leitura e o estudo ele agrega na vida da gente. E parece clichê, né? Mas quem nunca se perguntou assim, nossa, por que eu não descobri isso antes? Né? É desse jeito. Mas, assim, com a experiência toda desses anos de mercado, eu decidi agora criar uma empresa, uma página que chama Futuro Sem Aperto, que é justamente para ajudar as pessoas a se planejarem melhor, entender um pouquinho sobre o seu dinheiro, o que chega, o gasto que essas pessoas têm, né? E muitas vezes se pergunta por que não sobra do meu salário, por que eu não consigo guardar dinheiro, por que eu não consigo investir. Então a gente tem aqui alguns macetes, algumas técnicas que a gente vai conversar hoje. Eu tenho um sócio também que é um administrador e contador, é, também bancário, 10 anos também, que está nessa empreitada comigo de agregar na vida das pessoas. Né? O que a gente quer é ajudar. A gente usa o nosso conhecimento hoje no mercado, mas por que não? Né? A gente responde várias perguntas em conversas com amigos, família, às vezes pelo Instagram. Por que não levar isso para a rede? Né? Por que não abrir para as outras pessoas também? Então, o principal intuito é ajudar. E aí, como você faz? Você presta uma consultoria para essas pessoas? Como é feito esse Não, atendimento? no momento, a gente está desenvolvendo esse projeto de um futuro sem aperto. Tem a página no Instagram, né? Colocando conteúdos sobre investimentos em renda fixa, renda variável, hoje que está tão falado, principalmente aqui no Brasil, a gente, né, tem uma crescente aí, quase que dobrou, se não tiver dobrado o número de entrantes na Bolsa. Então, assim, a gente está levando um pouco desse conhecimento. Tem 3 materiais gratuitos lá na bio da nossa página, Carol, que é um pouquinho falando sobre como abrir conta no banco, o que você vai encontrar, como abrir conta na corretora,
e um fresquinho que é sobre planejamento financeiro, que é umas dicas básicas, né, sobre planejamento financeiro, que é um pouquinho que a gente vai conversar aqui. A ideia da consultoria, ela existe, mas como todo projeto, né, todo planejamento, a gente precisa de metas, alcançar algumas metas antes para fazer uma coisa bem legal, bem interessante, bem robusta, né, consistente, para que as pessoas, né, valorizem também e absorvam esse conhecimento. Se a gente soltar tudo de uma vez, às vezes a pessoa vai se perder no meio ali do entendimento, perde o interesse, acha que é difícil. Não é difícil, né? Sim. Tudo que a gente foca, a gente consegue. Sim, tem que ir um pouquinho por vez, né? Sim, um pouquinho por vez, e buscando conhecimentos de outros lugares também. Tem um ditado que fala que a gente ou se transforma naquilo que a gente vive, naquilo que a gente lê, nas pessoas com quem a gente convive, né? Então, assim, se cercar de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que estão no mesmo caminho, com os mesmos projetos, os mesmos sonhos, pessoas positivas, né? Porque a negatividade também, você é o que você atrai. Pensamentos de escassez, pensamentos de falta, vão atrair falta, escassez, dificuldade, né? E nada na vida da gente é fácil. Então a positividade, ela anda junto com a gente para ajudar a gente a vencer esses desafios. E finanças é um desafio na vida do brasileiro, né? O brasileiro, ele não foi educado para fazer finanças, um planejamento financeiro. Tem sim bons planejadores financeiros, mas eu falo nós, pessoas comuns, né? Ninguém nunca nos ensinou. Então, assim, a gente pode mudar essa mentalidade hoje. Eu tento mudar isso, né, aqui em casa. Eu tenho um filho de 10 anos, então, assim, a gente fala muito de dinheiro, fala muito de investimento, para que ele comece a pensar nessas coisas também. Sim, ontem até eu estava lendo, você citou aí boa parte sobre Napoleão Hill, né? Algumas falas aí que você citou é do Napoleão Hill. E ontem eu estava lendo Mais Esperto que o Diabo, né? Estou lendo aí esse livro do Napoleão Hill. E lá ele fala, né, o tanto que a crença negativa das pessoas com relação ao dinheiro. E vira uma crença limitante, né? Sendo que o dinheiro não é uma coisa ruim, né? Muitas pessoas acham que o dinheiro é ruim, o dinheiro é sujo. Tudo vai depender da forma com que você vai empregar o dinheiro, né? Vai usar o dinheiro. A forma como você vê a sua relação com o dinheiro, isso está diretamente ligado também no seu passado, né, na sua forma de criação. Então, assim, a forma como você vê, a forma que você aprendeu e está lá no seu inconsciente, dos seus pais, de como você vivenciou aquilo na sua infância. Então, assim, não é uma regra, mas todo mundo consegue mudar. Você vai precisar de uma ajuda, de uma terapia, de um conhecimento, buscar um conhecimento maior, mas você tendo isso em mente, de ser positivo, de estudar, de buscar o conhecimento, você consegue, sim, mudar isso. E aí tem duas questões do Napoleão Hill também, já que você tocou no nome dele, que eu ia falar na hora que a gente fosse falar em diversificação de renda, que é a questão da mente mestra, né? E a questão do que é o sucesso. A questão da mente mestra, acho que ela cai muito bem agora para a gente falar sobre planejamento financeiro, visto que a maioria das pessoas hoje, elas ou namoram, ou são noivos, ou já são os casados, e a mente mestra é a união de duas pessoas com os mesmos propósitos, né? Aquele famoso ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, mas isso trazendo para um conceito mais técnico, né, mais filosófico, é o conceito da mente mestra, de que duas pessoas, elas conseguem enxergar, às vezes, pontos onde uma só não conseguia ver, né? A luta, ela com duas pessoas é mais fácil do que com uma pessoa, né? E o sucesso, ele nada mais é do que um ajudando o outro. Na diversificação de renda, quando a gente for falar disso, o sucesso é definido pelo quê? Em ajudar o outro a conseguir chegar nos seus objetivos, sem violar nenhum direito, né, sem fazer nada de ilegal, nada que atrapalhe, e aí a consequência disso é o sucesso da pessoa e o seu sucesso também. Quando a gente almeja chegar
Eu vou ajudar a Carol só pensando no meu sucesso, não quero ajudar nada, eu quero me promover, eu quero, né? Não vai dar certo, né? Já Não. é um pensamento distorcido. A questão, né? Até o Napoleão Hill fala que é o ganha-ganha, né? Na verdade, todo mundo ganha um pouco em tudo que a gente acaba fazendo. E o que E, você falou é justamente a questão do mastermind, né? O mastermind nada mais é que duas pessoas ou mais vibrando em torno de um mesmo objetivo. a balancinha, né? Um ajudando o outro, né? A hora que um não tá legal, o outro vem cá e puxa de novo para positividade, e assim vai. E isso funciona nas finanças, né? Tem um tópico aqui, eu separei os tópicos para a gente poder conversar sobre planejamento, que justamente fala sobre o diálogo, a importância do diálogo familiar, né? Porque a hora que um está se perdendo, o outro vem cá e puxa de volta, olha, nosso propósito, nosso projeto, né, nosso objetivo, Objetivo principal né? E, definido. exato. Assim, todo casal, toda família tem o gastador compulsivo e tem o pé no chão, né? Mas é uma balança gostosa, porque senão não faz nada. Ou gasta demais ou não gasta nada, né? E as pessoas precisam viver também, né? A gente trabalha tanto, tanto, tanto que, assim, você precisa ter um saborzinho diferente, né? Uma vitóriazinha ali no meio do caminho ali, né? Entrando um pouquinho agora dentro do planejamento financeiro, Carol, assim, a primeira coisa que a gente precisa descobrir, e assim, o que a gente vai conversar aqui são coisas que, de fato, a gente pratica, e eu pude perceber isso mesmo, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está passando de isolamento, o quanto a gente gasta sem precisar, né? Quanto, meu Deus, que a gente gasta sem necessidade nenhuma, né? Então, assim, primeiro ponto, na hora da gente sentar e conversar com os familiares, ou com a nossa esposa, ou com o nosso esposo, é definir quais são as despesas familiares. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro pilar do planejamento financeiro. Tá? O que é a despesa de uma casa hoje? A despesa para você viver? Um aluguel, um financiamento, uma parcela de financiamento habitacional, uma conta de luz, uma conta de água, telefone, né, um supermercado. Então essas a gente vai denominar de despesa essencial. Tudo aquilo que você não pode cortar, cancelar ou que você não consegue reduzir. Essa é uma despesa essencial. E aí vem a despesa não essencial, que é que consome a maior parte da renda, do salário, do prolabor, de tudo, de tudo. Cartão de crédito, gastos com alimentação fora da curva, que seja supermercado, né? Pô, tem algum problema comer fora? Não, mas você precisa comer fora e pedir todo dia? 3 vezes, né? Sexta, sábado e domingo, né? Não precisa. Às vezes, você de fato, e aí a gente tem 3 perguntinhas que são famosas para descobrir o que eu gasto não essencial. Eu quero, eu posso, né? Eu quero, eu posso, eu preciso. Eu quero, eu posso, eu preciso. Poxa vida, se Bate você parar para se você parar para falar assim, né? Eu quero, não quero. Será que eu posso comprar? Mas eu tenho dinheiro. Mas eu preciso? Já mata mais da metade ali dos gastos, entendeu? E aí, de fato, começa a sobrar aquele dinheirinho que a gente vai falar sobre reserva de emergência, de criar reserva de emergência, a reserva de oportunidade, que é para esse gasto, né? Então, assim, a importância da gente descobrir as despesas essenciais e não essenciais. Então, sentamos, eu e minha esposa, a esposa e o marido, e vamos colocar as despesas da casa. O que é despesa? Então, vamos elencar despesas essenciais, despesas não essenciais. Tá? E aí a gente vai fazer uma outra tabelinha, que é os custos. Custos com bancos, custos que a gente não vê que estão assim, embutidos e passa despercebido. Eu tenho uma conta no banco, minha esposa tem conta no outro banco, nós dois pagamos tarifas de conta, nós dois temos cada um cartão de crédito, pagamos anuidades altíssimas. Então, assim, isso é dinheiro que vai embora, tá? Então, o que acontece? No banco, a gente costuma muito falar sobre a teoria do balde,
e da torneira. Você vai entender. Não adianta eu estar com um balde debaixo de uma torneira e o balde é a minha conta, é onde eu vou guardar o meu dinheiro, é a minha água. E a torneira é a minha receita. Não adianta eu jogar receita, água dentro do balde, se esse balde estiver cheio de buracos. Eu não vou conseguir controlar o dinheiro saindo. Então existem os buracos essenciais, que são as despesas essenciais, e eu preciso fechar os buracos que não são essenciais. Entendeu? Para que de forma que fique controlado e sempre vai ter água no balde. Né? Eu vou ter mais água no balde do que buraco para esvaziar ele. Então, essa é a nossa teoria. Isso funciona com empresas, né? É uma teoria que a gente usa muito nos bancos de concessão de crédito, de recuperação de prejuízos. Né? Não adianta eu botar receita para dentro se eu estou perdendo mais. Eu não tenho esse controle, não vai dar legal. Então, uma vez que a gente descobriu e fez isso, dos custos, a gente vai partir para aquela situação. Compensa, eu posso ter uma conta conjunta? É válido ter apenas um cartão de crédito para a família, porque você pode ter o adicional, né? Falando de custos assim, eu não vou entrar muito no valor, mas geralmente um cartão de crédito adicional, ele tem um custo de 50%, o valor da anuidade do adicional é 50% do titular. Então, para que eu vou pagar 100% num cartão e 100% no outro? Não, né? É um dinheiro ali que às vezes vai estar indo embora. Outra questão são as tarifas de conta. Às vezes, posso ter uma conta conjunta? Né? Não posso ter. Então, legal. Então, vamos ao banco e vamos ver se o meu pacote de tarifas ele está condizente com a minha movimentação. Né? Os bancos hoje eles têm inúmeros pacotes de tarifa, com vários tipos de serviço. Às vezes eu estou alocado num determinado pacote que eu pago, sei lá, R$60, e eu não uso esse serviço. O serviço que eu uso, às vezes, seria de um pacote de 20. Puxa vida, são R$40 mensais, né? R$40 mensais são mais de R$400 por ano, né? R$480 no ano. Puxa vida, é dinheiro, né? Então, fazer esse tipo de estudo sobre as suas dívidas, as suas despesas, é muito interessante, que você vai ver o tanto que você, sem economizar nada na despesa essencial, só reduzindo o custo, você vai ver o tanto que você já começaria a guardar, né? A questão é que a maior parte das vezes, as pessoas, o que elas fazem? Elas não enxergam o todo, né? Às vezes, igual você está falando das tarifas dos bancos, às vezes a pessoa fala, é 12 reais, 10 reais, 20 reais. Tá, mas se você pegar os 12 reais e multiplicar por 12 meses, exato. Então com isso vai todas as outras despesas, né? É a ideia do montinho do montão, né? Da mesma forma que você vai juntar dinheiro, começa de pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho você chega no montão, a despesa é a mesma coisa. Esses custos invisíveis, ele é pequenininho todo mês, mas soma isso durante um ano para você ver. E aí vamos supor, eu gasto 480 de tarifa anual, minha esposa gasta 480, e aí dá 960 reais, quase R$1.000, né? É muito dinheiro, né? Então, assim, fazer esse tipo... Eu não estou falando que as pessoas têm que reduzir os seus pacotes e tudo, não é isso. Estou falando que fazer um estudo das suas despesas é o primeiro passo para identificar qual a forma... Carioca. Carioca, ontem me tarifaram $12 e eu fiquei igual você. Porque aqui tem um esquema que, se você manter um determinado valor de dinheiro na sua conta, sem abaixar daquele valor, eles não cobram a tarifa. E a minha conta ficou, acho que, menos de 24 horas, com um pouquinho a menos. E aí eles me tarifaram. E eu fiquei com você, Carioca. Mas, assim, tem uma outra situação, assim, que sem fazer nenhum tipo de apologia a banco nenhum, nada, não é essa a intenção. Mas hoje a concorrência, principalmente aqui no Brasil, é muito grande, né? Então as fintechs, elas estão vindo com tudo. E isso pressiona os bancos. Nesse período de isolamento que a gente está passando, a gente observa que, assim, eu não tenho necessidade de ir ao banco. Hoje é tudo pelo celular. Então, por que não eu testar, talvez, o serviço de um banco digital, de uma fintech?
entendeu? Porque geralmente elas vão oferecer cartões de crédito sem anuidade, coisas que os grandes também conseguem oferecer, mas aí depende muito de um relacionamento, de anos, ou de alguns outros quesitos que eles colocam, tá? Não é errado. Mas eu falo que nós, pessoas físicas, que a gente trabalha 40, 60 horas por semana, eu, por exemplo, estou trabalhando hoje mais de 70 horas por semana, trabalho 12, 13 horas por dia. Então, assim, a gente precisa pesar, porque a concorrência está para isso mesmo. Óbvio que vai entrar qualidade de atendimento, velocidade, plataforma, se me atende, não atende, ok. Você tem o custo, dentro do custo você tem atrelado essa questão da qualidade também, do valor, né, intrínseco aí da empresa e dos atendimentos, tá? Do suporte. Bom, então a gente falou um pouquinho dos custos, se a gente for ficar falando aqui, nós vamos 2 lives direto. Aí a gente falou um pouquinho então das despesas, descobrindo as despesas e tudo. Então descobriu, ok, fiz o meu planejamento. Agora eu vou planejar. Usar cartão de crédito ou não? Porque um outro fator que no Brasil é muito grande é que eu particularmente vou falar de causa assim, que eu já vi. As pessoas elas embutem no seu salário o cheque especial e o cartão de crédito como fonte de renda, né? Então assim, já faz parte ali, é uma coisa só, né? Então assim, não pode, porque se você gasta o limite todo do seu cartão no mês e você não paga, no outro mês você não vai ter nem seu salário direito e nem o limite do cartão. Acabou. E aí você entra no rotativo, que é parcelar, enfim, aí a gente sabe como que funciona a questão de juros para parcelamento, né? Então, bora lá, vamos seguir. Se quiser que volte alguma coisa, você fala, Carol. Não, só a questão do cartão de crédito, eu quando eu morava no Brasil, o que eu fazia? E aqui também eu faço da mesma forma. Né, talvez seja uma ideia, porque como eu gosto sempre de ter a questão de milhas no cartão de crédito, às vezes você consegue abater os pontos que você faz no cartão, abate na anuidade. Então, essas coisas sempre eu gostei de fazer. E o que é que eu faço? Vamos supor, todo mês eu já tenho o meu limite, o meu budget, que a gente fala, né? O limite que você pode gastar no mês. Aí o que é que eu faço? Eu compro no cartão de crédito, para ganhar os pontos, e quando chega o dia da fatura, eu pago o total da fatura. Então, para quem tem essa facilidade em controlar, em se limitar a realmente gastar o que você vai ter, como pagar no final do mês, é uma grande ideia, é uma ótima saída para quem quer, né, ter esses descontos da tarifa, acumular pontos para transformar em milhas. Enfim, é uma ideia, né? Para quem é consciente. É muito interessante, porque assim, o programa mais conhecido hoje talvez seria esse programa de pontuação que você pode converter em milhas. Então, pesquisar faz toda a diferença. Porque hoje também, aqui no Brasil, hoje você tem muito programa de relacionamento que é o cashback, que são os gastos e você recebe uma porcentagem em torno, que assim, você pode comprar as milhas, né? Em dinheiro você pode fazer outra coisa, pode abater na fatura do seu cartão, você pode acreditar o dinheiro na sua conta, enfim. Então, fazer esse tipo de pesquisa e aproveitar os benefícios que se tem, né? Quantas pessoas ganham milhas, ganham pontos e nem sabem? Outra coisa, não é conversado, né? As pessoas, às vezes, têm os programas de relacionamento, elas estão pagando por aquilo também. E elas não usam, elas nem sabem, fica perdido, né? Então também falta esse tipo de comunicação e de interesse também das pessoas em procurar saber, olha, eu tenho algum benefício usando esse cartão e tudo que seja, né? Perguntar também, questionar, porque vai ter, certamente vai ter. Se não está contratado no seu cartão e você precisa utilizar, contrate, né? Você vai ver que vale a pena ali o custo-benefício, mas se você for usar, né? Se for usar, não compensa, né? Aí, Carol, a gente falando então, aqui, tô olhando minha colinha aqui, ó. Meu roteiro. Para falar então agora um pouquinho sobre o planejamento, né? Como você falou, assim, a gente precisa, feito todo esse estudo de despesas e tudo, ter um propósito, né?
por que que eu vou guardar dinheiro? Por que que eu quero economizar? Então, você não vai conseguir guardar se você não colocar no papel o seu objetivo. Você não vai conseguir guardar. Porque a primeira coisinha que aparecer para você gastar, você vai mão nele. E foi embora o dinheiro. Né? Então, assim, tenha o propósito. E aí, esse propósito, a gente divide ele em dois. O objetivo, ele pode ter vários objetivos, mas a gente costuma dividir os objetivos em dois. Aquele objetivo mais longo, que é o objetivo talvez de uma vida, e tem o objetivo intermediário. Então, assim, vamos dividir os objetivos aqui em dois. O monetário e o não monetário, tá? O que é o objetivo monetário? Nossa, poxa vida, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, né? É uma aquisição material, né? Poxa, vamos pensar aqui, será que vale a pena eu financiar com a entrada, financiar minha casa, o meu carro com a entrada mínima, né? Só o que eu vou pagar de juros aí vai embora toda a minha entrada. Será que não vale a pena eu juntar um pouquinho de dinheiro, dar uma entrada maior, no caso do carro, esperar um pouquinho e comprar à vista, né? Então, assim, fazer esse tipo de planejamento, tendo um objetivo, tá? O não monetário seria alguma coisa que não envolve diretamente um bem material, não envolve nada que vai te dar alguma despesa depois, porque a casa e o carro você vai ter um custo sempre, do IPTU, da reforma, da manutenção, do IPVA, da gasolina, enfim. O não monetário é, nossa, eu quero fazer uma viagem, e entra muito naquele tema que a gente conversou, né, de viajar, né, eu amo viajar, minha esposa ama viajar, e assim, não é fácil, não é fácil. As duas melhores viagens que a gente fez na vida, ela estudar, ela estava na faculdade, eu ainda estava estudando, a gente morava fora da cidade e a gente viajou, né? Por quê? Planejamento. Então, assim, você colocar, nossa, para onde eu quero ir, né? Coloca no papel, discute, faz o orçamento, né? Vê quanto que custa, se for uma viagem internacional, já pesquisa se vale a pena com o dólar, a moeda do local, né? A gente sabe que o dólar é aceito no mundo inteiro, mas às vezes você tem as moedas locais que também são aceitas e frente ao real a gente ainda tem ainda um benefício, uma valorização maior. Então, assim, no objetivo, você precisa obrigatoriamente estabelecer metas, porque senão você até desmotiva, né? Eu vou viajar, vou dar o meu exemplo, né? Eu queria viajar para Disney, ir para Disney e para Miami. Não estava fácil, eu peguei o dólar nas alturas, mas assim, fazer o quê, né? Já estava planejado e vamos embora. Mas hoje eu nem posso falar nas alturas, que era R$4. Então, assim, poxa vida, e aí mexendo no meu computador ontem, eu achei o meu planejamento no Excel. E eu falei, nossa, que gostoso. Tava lá assim, primeiro passo, tirar o visto. Aí eu coloquei o custo do visto. Até quando que eu vou tirar? Eu coloquei a data. E são as metas, né, para poder atingir. E aí, nossa, tirei o visto. Aí eu já falei, nossa, poxa vida, agora o que é? Agora é achar o hotel, comprar os parques, né? E até quando que eu vou fazer isso? Qual o custo disso? E fui fazendo literalmente por metas. O último ponto que eu tive foi uns acertozinhos, por exemplo, de um seguro-saúde que eu deixei para o final, né? Então, assim, entre o meu primeiro passo e o objetivo, eu tive várias metas. E essas metas eu defino elas assim, porque é elas que dão gás, é elas que dão o ânimo para você continuar persistindo no objetivo, né? Se você for numa corrida sem atingir etapas, né, você vai desmotivar, você vai ver que na primeira dificuldade você vai desistir, vai estar longe. Então, coloque metas de atingimento para você saborear pequenas vitórias ao longo do percurso. Isso te faz reanimar, te faz ter mais gás, te faz seguir em frente e te lembrar de qual que é o objetivo principal, né? E a vida financeira da gente é assim também. Nossa, poxa vida, eu quero comprar um carro. Tá, quanto que custa? R$40 mil. Ok, então quanto tem que dar de entrada? Geralmente eles vão pedir 10%, 20% de entrada. Coloque metas, olha, eu vou juntar os 20% de entrada. Dá para esperar mais um pouquinho eu comprar esse carro? Será que eu consigo juntar mais 5%, mais 10%?
e vai colocando. Na hora que você está dando 60% de entrada, né? Ele está pagando muito menos juros também, que é o mais interessante, né? Falando um pouquinho mais das metas, Carol, conta para mim, eu sei que você tem um monte de história a respeito do seu objetivo, né? Que ilustra um pouquinho também do que eu estava falando sobre viajar, ter um planejamento de vida, o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer para sobreviver, conseguir. Então, como diz você, eu já tenho muitas histórias, mas eu vou contar uma história aqui muito interessante. Até essa história eu vou contar amanhã, na minha série, né? Carola já tem quase 40. E na série de amanhã eu vou começar a falar um pouco sobre a questão do empreender, né? Então eu falo lá um pouco sobre o empreender e como isso impactou a minha vida e principalmente logo nessa transição eu entrei na faculdade. E aí eu digo aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo essa noite o seguinte: muitas das vezes a gente acha que a gente ter um sonho é uma coisa muito utópica, é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? Muitas das vezes a gente fala, porque eu não tenho, eu ganho pouco, ou porque, nossa, eu nunca vou conseguir isso. E o meu caso é o seguinte: quando eu fui entrar na faculdade, a minha família, classe média, a gente sempre teve uma situação bem estável. E logo nesse período que eu ia entrar na faculdade, os meus pais tiveram grande dificuldade no negócio deles. Então, eles eram empreendedores, a empresa não estava indo bem, e ali naquele momento eu estava entrando na faculdade. Então, meu pai, ele pôde contribuir com mais ou menos 6 meses só das mensalidades. Logo após esse período de 6 meses, eu tive que achar a minha saída, porque justamente eu tinha o meu objetivo principal bem definido. Eu tinha a certeza e a convicção dentro de mim que eu queria me formar, eu queria me graduar. E para isso eu tinha que dar o melhor de mim e virar e acontecer e aparecer o dinheiro, né? Então, o que eu fazia? Então, durante a semana, eu trabalhei como estagiário, eu trabalhava como estagiário em uma empresa, uma associação de militares, e nessa associação eu fazia um estágio dentro da minha área de turismo, que eu sou formada em turismo, eu sou bacharel em turismo. Aos finais de semana, eu trabalhava como garçonete, como recepcionista, auxiliar de cozinha na empresa, no buffet da minha irmã. E aos domingos eu trabalhava como guia de turismo no Palácio da Liberdade. Então, assim, foram 4 anos extremamente desafiadores. Tiveram dias que eu tinha que escolher ou comer ou ter o dinheiro para pagar o Xerox, ou ter o dinheiro para comprar um livro, ou ter o dinheiro para pagar alguma coisa que fosse pedida no curso, né? E ali, na minha cabeça, não importava o que eu teria que fazer para eu me formar. Mas eu fui à luta e busquei. Então, eu fico bem triste quando as pessoas, às vezes, elas culpam, sempre acham um culpado. Então, é o governo, é a minha família, eu sou pobre, eu não tenho condições, eu ganho pouco. Então, assim, nesse momento, eu tive a prova de que, a partir do momento que você quer verdadeiramente uma coisa e você acredita no que você quer, você consegue, né? Eu consegui, não só nessa questão da minha faculdade, mas tantos outros desafios que eu já passei na minha vida até hoje. E justamente o que você falou, das metas, né? As pequenas vitórias. Então, eu lembro que a cada semestre eu comemorava, porque era mais um semestre que eu estava conseguindo estudar. E era muito engraçado, porque assim, eu me formei assim, eu estudava 6 meses, aí eu negociava, eu sempre estava pagando 6 meses atrasados.
6 meses. No entanto, quando eu me formei, 6 meses depois eu consegui terminar de pagar minha faculdade, paguei tudo. Depois eu fiz uma pós-graduação. Então, assim, planejamento é essencial. Mas, quando você quer, você consegue. Basta você se empenhar, planejar, sabe? Que dá certo. Cara, e achei massa demais você falar isso, porque assim, isso é a realidade de muita gente que estuda, e foi a minha também. Eu sempre estudei, sempre com um semestre diferente, financeiramente um semestre diferente do que eu estava cursando, né? E eu estudei em várias faculdades devido ao meu trabalho, então eu conheço boa parte de Minas, e eu sempre teve que ser assim. Mas deu certo, eu sabia o meu objetivo principal, né? Tava ali e as metas, e assim, é uma história de vida e engraçado que assim, analisando agora, eu conheço várias pessoas que são assim, é muito difícil você manter, mas quando, e tem muitas pessoas que desistem, eu tô devendo 6 meses, tá em atraso e eu vou desistir. Não, vem cá, tem como? Qual que é o seu objetivo principal? É se formar? Você quer um emprego melhor? Você quer ganhar mais? Você quer... Então você vai precisar ter esse objetivo muito claro para você não desistir nessas pequenas dificuldades que vão te fortalecer, vão te preparar, porque depois as porradas são maiores, né? E você passando por isso, você para de ser vítima, né? Muito vitimismo, se esconder, igual você bem colocou, se esconder atrás dos problemas para justificar o teu receio, justificar que você quer desistir por causa disso. Não, segue o jogo, bola para frente, né? Não tem como passar pela pedra, né? Não tem como tirar do caminho, dá a volta, contorna, né? Existem várias formas de se vencer, de passar pelas metas. Uma delas, e aí eu falo que tem duas formas de enxergar o objetivo, é a questão de o objetivo ser flexível e o objetivo ele ser real, né, realista. O objetivo flexível é esse da faculdade, né? Poxa, eu quero me formar, mas eu estou devendo, como é que pode fazer e tudo. Ele está ali, e às vezes você vai fazer ele esperar um pouquinho ali a sua graduação, você está no caminho, mas você contorna, você não desiste dele, né? E a outra questão é o objetivo, ele tem que ser real, né? Ele tem que ser possível de alcançar, ele tem que ser atingível, né? Não adianta, por exemplo, uma pessoa querer juntar financeiramente, vamos colocar aqui, R$ 1 milhão em um ano, colocando R$ 1.000 por mês. Não vai conseguir nunca, né? Nem se ela jogar na loteria todo mês, assim, é muito pouca chance. Então, assim, o objetivo, ele tem que ser atingível, né? Ele tem que chegar, senão também, poxa vida, quem não gostaria de ter uma vida financeira muito, muito tranquila, né? Todo mundo, mas você precisa colocar isso, é possível? Mas vamos colocar, poxa, daqui 20 anos, então vamos planejar isso direitinho, né? Para que a gente consiga atingir, quais as formas de se atingir isso, quais as metas que eu vou colocar para que eu consiga atingir esse objetivo, né? A questão, passando um pouquinho, Carol, vou falar começando aqui, algumas regras que tem sobre planejar o futuro, mas eu não me apego a regra nenhuma. Eu tenho a minha própria regra, tá? Hoje, se você pesquisar, muito na doutrina vai falar sobre regra 70-30, que é pegar 70% da sua receita, né, e colocar ali para as despesas e tudo, e 30% para investimento. Tem a 60-20-20, né, que é também se pegar 60% para moradia, 20% para dívida e 20% para livre utilização. 20% para dívida e 20% para livre utilização. Eu não. Eu faço o seguinte, eu vou pela meritocracia. Né? Meritocracia não é colocar os cartões de crédito na hélice do ventilador e rodar e falar qual que eu vou pagar. Não é isso. Meritocracia é o seguinte. Primeiro ponto. Quem é que gera a receita? Quem é que é responsável por fazer entrar o dinheiro? Quem que trabalha para isso? Sou eu, é você. Então, quem é por meritocracia o primeiro a ser pago? Sou eu, é você.
Então, veja bem, muitas pessoas falam assim, muitos assessores, economistas e tudo, falam o seguinte: o ideal é que você junte de 10 a 15% da sua receita para investir. Mas isso vai de você. Pegou o seu pagamento, pegou o seu rendimento mensal, diário, depende da forma como você trabalha, que a gente vai falar sobre isso, tire o seu e invista. Você automaticamente, vai ser difícil, não vai ser fácil, principalmente se for questão de mudança, porque você já está acostumado com um padrão, na sua mente, no seu inconsciente, você já está acostumado a receber ou pagar as contas, faz tudo, depois vai no cartão de novo, então vai doer, né? Você vai ficar desesperado, mas todo o processo de mudança, tudo que vem para melhorar, né? Então, recebeu, separa aquele dinheiro e investe, guarda. Investe onde? Não preocupe com isso agora, né? Se você está acostumado com a poupança, se você está acostumado com algum outro tipo de investimento conservador, um CDB, alguma coisa, não preocupe com isso, só guarda. Não guarda em casa, tá? E tenha sempre o seu objetivo principal anotado em mente, para você não ir lá e pegar esse dinheiro. E aí, com o restante, né, com o que sobrou ali, você vai começar a adaptar a sua vida para viver com aquilo. Obviamente que, para chegar nesse ponto, você já fez aquele estudo que a gente falou no início, né? Você já colocou ali na sua planilha à mão, no Excel, com sua esposa, com seu esposo, quais são as suas despesas essenciais e quais são as suas despesas não essenciais. Você já sabe quais os custos operacionais que você tem com bancos, enfim, né, para fazer redução, né? Então, assim, para chegar nesse patamar, você já tem que ter feito todos esses pilares, porque aí fica mais fácil de você adaptar a sua vida. Se você tentar adaptar, recebeu agora, já tira o dinheiro, mas sem saber quais são as suas despesas, você vai continuar no mesmo padrão de vida, e aí você vai se endividar. Tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, né? Então, assim, da mesma forma que o objetivo é economizar, né? E a gente tem os pilares, né? Gaste menos, ganhe mais, invista sempre. Então, da mesma forma que a gente tem o objetivo de começar a planejar o futuro, a gente tem as metas intermediárias. Primeira meta, sentar na minha família, conversar, tem que ter diário e saber, olha, quais são as nossas despesas, quanto que vem de conta de luz, quanto que é o nosso aluguel, quanto que a gente gasta no cartão de crédito, abre a fatura. Gente, quando a gente abre a fatura, que a gente vai ver o tanto de coisa não necessária que tem lá. O que tinha de iFood, de coisa que não precisa, as pessoas vão assustar, né? Porque é muito fácil. Hoje, a maioria dos aplicativos, você salva o cartão, né? Então, você pede, fazer o pedido, ou pagar no PayPal, PicPay, tá tudo salvo os cartões ali, você nem vê, né? A fatura chega, tem débito automático, você não vê nem quanto está te cobrando de anuidade, se tem encargo, o que está acontecendo? Então, assim, abre a fatura do cartão e vai ver o que realmente... Fala assim, nossa, eu viveria sem esse gasto? Viveria. Isso é isso, na hora que você cortou a fatura toda, né? E, melhor ainda, você começa a dar valor para esses momentos de, nossa, eu vou pedir um jantar em casa. Às vezes você pede até um jantar de um restaurante melhor, né? Porque em vez de você gastar R$100 em 20 restaurantes e comer mal, você gasta 200 em um e numa noite que é super bacana, né? É mais prazeroso, porque você sabe que aquilo ali já não vai acontecer, então você começa a dar valor, né? Isso também é muito legal da gente ter essa mudança de mentalidade, tá? E a questão de guardar o dinheiro nessas regras, então, eu colocaria assim, eu gosto de me pagar primeiro, eu conheço, eu fiz todos os meus pilares, recebi, eu já invisto. E o investimento que eu faço, no meu caso, ele não é monetário. Eu faço pensando na minha aposentadoria. Eu tenho uma meta do quanto eu quero ter e aonde eu quero chegar daqui a 10 anos. E eu vou seguindo nele. Poxa vida, recebi alguma coisa a mais, alguma coisa não esperada, eu aporto lá também. Eu faço um investimento, né? Porque eu tenho o controle das minhas contas fixas, né? Eu sei o quanto que é a minha vida financeira, as minhas despesas essenciais.
né? Então, assim, isso é muito importante. Ah, Rafa, mas eu não consigo guardar dinheiro. Aí agora a gente vai entrando naquela renda extra que é maravilhosa. Eu não consigo guardar dinheiro porque as minhas despesas essenciais, elas consomem toda a minha receita. Então, nós temos o pilar do gaste menos e o segundo pilar, ganhe mais. Gente, e assim, uma coisa que eu vou falar para vocês que estão vendo agora, vai ver depois, eu não sei, eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém vai ficar rico trabalhando, vendendo as suas horas. Eu falei isso com a Carol. Você vender as suas horas, desculpa, mas você não vai conseguir ficar rico. Você pode manter o seu padrão de vida, mas você não vai ficar rico. Por que você não vai ficar rico? Vamos fazer uma analogia, que eu fiz também já e eu gosto muito de usar. Você trabalha e você tem ali um salário de... Vou colocar na média hoje do brasileiro aqui, tudo na classe média, sei lá, 5 mil reais. E você trabalha para uma empresa e você é pago porque você atinge as metas e você está empregado por causa disso. Então, o que acontece? A sua meta é você produzir para a empresa 100 mil reais. E aí você vai ganhar lá os 5 mil, né, que é o seu salário e tudo, bônus, que um monte de coisa. Aí a empresa vira para você e fala, olha, a meta agora é 200 mil reais. Seu salário vai continuar a mesma coisa, tudo certinho. Você vai ter que produzir mais e vai continuar ganhando a mesma coisa. Legal? Legal, manter o seu emprego. É justo? Não sei. Mas seu emprego está garantido? Não está? Você vai manter seu padrão de vida? Ok. Para muitas pessoas isso é confortável. E é realidade, aumentar meta e essas coisas e continuar ganhando a mesma coisa. Agora, imaginem que você tem uma renda extra e que você é pago sobre produtividade, né? Guardem isso, produtividade. Você vende 100 mil reais e você ganha 5. E aí você vai lá e vende 200 e ganha 10. Você começa a ver que você está sendo remunerado sobre produtividade. Então você não está vendendo as suas horas, você está vendendo produtividade, produção, tá? Então a empresa fica feliz, você fica feliz. Né? E quando isso é para você? E quando você trabalha para você? É o meu caso, é o caso da Carol, é o caso às vezes de muita gente que está nos vendo aqui. Gente, isso é tão satisfatório, tão empolgante, que na hora que você vê que o seu resultado ele é de acordo com o seu esforço, você não vai esquentar a cabeça de trabalhar 10, 12 horas, 13 horas por dia. Você vai ficar morto de cansado? Vai ficar coleira? Vai. Mas na hora que você vê o resultado entrando, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. A renda extra, a diversificação de renda entra nesse sentido. Mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Pega aquilo que você é mais elogiado. Né? Nossa, você tem uma boa dicção. Nossa, você escreve bem. Nossa, você fala bem inglês. Nossa, você vende bem. Gente, usa os atributos, né? Não tenha pensamento de escassez, tenha pensamento de abundância, né? O universo é abundante, o universo não é escasso. Então, traga isso para você e use as suas habilidades em prol da sua vida financeira também. Né? A renda extra, ela pode ser feita à noite, igual a Carol trabalhava de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Você tem a internet hoje que é espetacular, enquanto numa loja hoje você consegue atender ali, sei lá, 1.000 pessoas no mês, na internet você vai alcançar 1 milhão de pessoas. Então use isso a seu favor. A renda extra, ela passa por esse suporte. Né? A Carol, ela é uma representante 24 horas da Janesse, né? Veste a camisa, e assim, não é fácil, mas o gostoso é quando você trabalha para você e você é remunerado sobre a sua produção, sobre o seu esforço, sobre a verdadeira meritocracia. Eu mereço receber isso porque eu me dediquei, né? Então, assim, o projeto da renda extra. E não escute, gente, críticas. Geralmente, quem vai te criticar porque você está buscando uma vida melhor, um planejamento financeiro melhor, mudar de vida, são pessoas que são acomodadas. São pessoas que às vezes queriam estar no seu lugar, fazendo o que você está fazendo, mas tem preguiça de tirar a bunda do lugar. Que vão falar assim, nossa, você vai trabalhar 14 horas, você chega do trabalho e vai fazer outra coisa.
é porque elas queriam fazer e elas não vão dar conta, tá? E assim, agora vem o conceito da mente mestra junto. Tenha com você um parceiro, uma parceira. Se você é casado, se você namora, ou se você tem um amigo ou uma amiga, gente, tem o mesmo propósito, tem a sintonia, é uma balança. Às vezes a pessoa que é o seu parceiro tem uma habilidade que você não tem, vai completar, né? E vocês vão seguir juntos, né? Na Janesse, por exemplo, a gente tem um grupo, né, com um líder, né, que é o efeito de liderança, que quantas vezes desmotiva, né, Carol? A gente pergunta, mas você tem o objetivo principal e tem a pessoa ali com você. A Carol tem o marido dela, que está ali com ela, né, editor de vídeo, modelo, manequim. Ele está lá falando eu. Exatamente. Ele chamou eu. Cobaia, né, Carol? Cobaia, que utiliza as coisas, né? Eu tenho, quando eu desenvolvi o meu projeto lá do Futuro Sem Aperto, eu sou muito tímido, muito tímido. Eu estou suando para poder falar. Mas assim, eu tenho o meu parceiro, que é o meu amigo, que é o Fernando, que por outro lado é a balança, é o que joga para cima, que é o que faz o positivo e que ajuda a pensar lá na frente, que ajuda a traçar as metas, né? E devagarzinho a gente vai, porque assim, por que a gente tem esse pensamento, e a Carol tem esse pensamento, e quem vai trabalhar com uma renda extra tem esse pensamento? O primeiro foco que você tem que ter é em ajudar, em resolver alguma coisa que a outra pessoa, a sua contraparte, tem uma dificuldade, tá? Então esse é o primeiro ponto. Porque se você começar já pensando que você vai ser vitorioso, que você vai se dar bem, você começou errado, você não vai passar do primeiro obstáculo. E ganhar, né, né? muito dinheiro, né, no início? Não vai, gente, não vai. A vida não é assim. Cuidado com aquelas fórmulas de fique rico da noite pro dia. Né? Cuidado, né? Que você vai ficar milionário assim, sem fazer grandes esforços e tudo, porque não vai. E é a lei do retorno, gente. Tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Então, assim, a dificuldade, ela serve para nos mostrar e dar valor nas pequenas coisas que a gente vai conquistar. Né? Então, assim, o projeto da renda extra não dê ouvidos para as pessoas que vão te criticar, né? Porque também tem um ditado que fala que prego que se destaca é martelado, né? E concentre-se naquilo que você tem de habilidade. Tenho certeza que a pessoa que está aí do outro lado vendo, ela tem uma coisa legal, que é elogiada pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelo chefe. E por que não usar isso como uma renda extra, né? Sim. Por que não? Estava lendo um livro. Gente, tem tempo aí, Carol? Falta acho que 6 minutos. Nossa, passou rápido. Tava lendo um livro, gente. Aqui, ó. Então, assim, eu começo a trabalhar cedo, como todo mundo, mas eu não tenho hora para terminar. Então, à noite, geralmente, eu vou desenvolver os conteúdos e vou estudar. Então, eu estou lendo um livro, O Jeito Peter Lynch de Investir. Ok. Tá? E aí ele tá falando aqui, muito engraçado, eu nem ia comentar dele, mas ele tá falando aqui sobre uma crise que teve nos Estados Unidos e na Europa. E o que acontece? Gerou muito desemprego nas duas grandes potências, na Europa e nos Estados Unidos. Depois que a crise passou, normal é entrar numa recessão. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos, ele teve um número de desempregados infinitamente inferior à Europa, porque ao ser mandado embora, as pessoas elas procuraram imediatamente uma forma de renda extra, de abrir uma empresa, de trabalhar. E na Europa, onde que o grau de escolaridade, o nível de conhecimento é maior, deu um número muito superior de desempregados, porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar para os outros. Então elas não tiveram essa mudança de chave de usar esse conhecimento para trabalhar para si, para produzirem. Elas estão acostumadas a produzir para as outras pessoas. E isso justifica um pouco a trajetória dos Estados Unidos, onde que mais da metade da população hoje investe, né? Guarda dinheiro, tá na bolsa, tá pensando no futuro, né? E aí você vê também a questão de vida, né?
a padronização de moradia, a Carol pode falar muito bem, padronização de moradia, não tem muito exibicionismo, né, Carol? É tudo muito assim. Tem um consumo, né, Carol? Eu fui para aí, eu fiquei desesperado, é tudo muito barato, mas a gente tem um objetivo e a gente segue ele, né? A gente não pode desviar, né, Carol? Aqui a gente tem, na verdade, né, eu já morei na Europa e aqui a grande diferença aqui é que as pessoas aqui têm mais realmente esse lado empreendedor, né? Todo mundo aqui trabalha, a grande maioria trabalha por conta própria, ou então tem várias fontes de renda. E a questão do consumo aqui é muito grande, né? As pessoas aqui consomem muito. E tem a questão, por exemplo, as casas, ter casas muito grandes, ter carros muito grandes, ter muitas coisas dentro de casa. Já o europeu, não. O europeu, ele é mais contido. Ele pode não ter esse lado empreendedor, mas, ao mesmo tempo, ele é mais contido com relação a gastos, né? Então, essa é a minha visão, assim, dos dois mundos. E nós, brasileiros, né, muitos de nós gostamos de gastar. Sem ter, né? Sem ter. Mas, e nos Estados Unidos, eu não sei se... O que eu percebo é que, assim, as pessoas procuram trabalhar muito para si, né? Eu vejo muito marketing multinível, as pessoas trabalhando com corretoras de seguro, assim, e como que é a tradição, né? Se falar de um seguro hoje no Brasil, a pessoa quase infarta. E nos Estados Unidos é cultural, é tradição as pessoas se preocuparem com isso para o futuro, né? Que aí passa por um outro viés, dali assunto para uma outra live, se a gente fosse falar sobre isso. Sim. Né? Olha, assim, acho que faltam 3 minutos para acabar, né? Vamos deixar que vocês sigam, né, o Futuro Sem Aperto, do Rafael. Posso falar aqui, Carol, como que está a nossa agenda? Sim. Pedir licença para a Carol, claro. né, na página dela para falar. Assim, a gente tem, justamente para falar sobre crença limitante, virada de mente, né, mudança de chave, amanhã a gente tem uma live na nossa página, que é com uma psicanalista, uma clínica aqui de Sete Lagoas, que vai falar sobre esses efeitos, como ser positivo nesse período de crise, né, que foi que a gente conversou um pouquinho, não vitimismo. Vai te desligar. Não. E na quinta-feira a gente tem uma live com o analista da XP Investimentos, que é o Rian, que é o cara para falar sobre investimentos, tá? Carol, obrigado. Foi um prazer. Muito tá? obrigada, gratidão. Espero que a gente possa ter agregado aí para todas as pessoas que nos assistiram hoje à noite. Eu vou tentar aqui, eu não sei mexer direito ainda nessas coisas aqui, mas eu vou tentar gravar para deixar gravado e para vocês divulgarem aí para os amigos de vocês. E lembrem-se, nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Show, Carol. É isso aí. Carol, muito obrigado, viu? Sucesso e, assim, precisando, eu tô às ordens. Muito obrigada, foi muito bom. Grande abraço. Obrigado você. Rafael. Grande abraço. Tchau, um abraço pro seu marido. Tá bom. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite.